Para mais um vídeo e hoje eu vim de novo falar aqui para vocês sobre Cavaleiros do Zodíaco, a saga Ares, ou no caso Ares, a saga do torneio que agora é a saga do santuário. Para quem não sabe, eu fiz uma campanha de Cavaleiros do Zodíaco, já temos 2 episódios, tá lá na aba ao vivo do canal ou numa playlist que eu vou botar aí ou no card ou no final do vídeo. E foi 2 sessões, né, contando a primeira parte dessa história. E eu gostei tanto de fazer essa história, gostei tanto de como os jogadores jogaram, de como foi a mecânica dentro do jogo, que eu adiantei os meus planos e trouxe já a segunda temporada, digamos assim. Então, agora, a partir de hoje, todas as quintas, às 20 horas, a gente vai ter essas sessões da segunda temporada. Também uma temporada curta, não sei exatamente quantos episódios vai ser, mas não vai passar de 4. Então, entre 3 a 4 episódios, mas não consigo dar um número exato ou algo do tipo, né? Pra quem não tá conhecendo tanto como eu trago, pelo menos, campanhas hoje em dia, eu prefiro campanhas curtas, que você consiga contar uma história, fechar um arco dramático e depois você prossegue, trabalha e faz uma continuação ainda dessa história. E todas elas têm um ponto positivo também para vocês que assistem, que eu acabo criando uma história fechada que, se você quiser assistir ela sem assistir a anterior, você perde algumas informações, mas é possível. Agora a gente vai iniciar a saga Santuário, né? Então, para quem quiser chegar já no vídeo de hoje à noite, no ao vivo, às 20 horas e assistir, não tem problema nenhum. Quem quiser começar a assistir, já quer começar pelo Santuário para ver se gosta e depois volta pro torneio, sem problemas nenhum. Vai ter um pequeno ali no começo, um pequeno resumo do que ocorreu. A gente vai discutir algumas coisas e dentro da campanha terá referência sim a outra temporada, mas tratando de explicar o máximo possível para que vocês fiquem conscientes do que estão acontecendo e não perdidos com a ocasião. Então, se aparece alguém, eu falo, bom, essa pessoa foi um dos 10 pessoas que participaram com vocês no torneio, onde vocês tiveram que buscar as suas armaduras, foi uma das pessoas que não conseguiu uma armadura. Eu vou sempre explicar isso pra vocês e deixar bem óbvio sobre o que aconteceu antes. Então, esse vídeo é só pra mais informar vocês. Essa daqui agora é a capa principal, mostrando aqui o Ares de um lado e a Athena de outro. Não tem pra que eu esconder esses personagens, mas aqui vemos Ares e Athena. Athena eu preferi operar pelo cabelo roxo que ela tem no anime, mesmo sendo que no mangá o cabelo dela seja castanho, por uma questão de identidade, né? Todo mundo gosta da Athena assim, então preferi fazer essa Athena, mas ela com aquelas armaduras que mostram quando você vê algumas imagens do passado dela, ela sempre tá mais com essas armaduras. E o Ares até serve aí de indicação. Existe uma foto, entre aspas, canônica, a gente pode dizer, do Ares, onde mostra ele com uma armadura bem diferente dessa aqui, né? Uma armadura bem mais clara, mais dourada. Ele não tem eu não sei necessariamente o nome, mas essa espécie de proteção na parte de cima feito de cabelos de pontas vermelhas, que normalmente a gente vê ali quando retrata um grego, até mesmo os romanos, né? Ele tem uma proteção que lembra mais o desse capacete aqui da Atenas, né? Uma proteção assim pra cima. Não sei nem se dá pra chamar de proteção uma questão da identidade da armadura, uma coisa mais visual dela também pode ser algo do tipo. E normalmente ela, quando é mostrada ali numa imagem de um jogo do Ares, ela é toda de ferro. Só que eu não gostei muito, então acabei indo pro meu visual do Ares. Ele tá coberto aqui com a manta, mas vocês vão poder ver mais um pouco dele depois. Mas peguei mais roupas romanas e fui me baseando mais, mais romanas não, mais gregas, e fui me baseando nelas para criar um guerreiro mais parecido que um Ares, que eu acho que deveria ter, com a imponência dele, e não só um tanque de armadura, né? Então, acabei indo para esse lado. E, para quem não conhece ainda, nós temos os personagens. Nós temos o Miles. Eu toda vez falo de um jeito diferente. Que é o Leão Menor, que ele despertou essa armadura na saga do torneio.
O Oblitai que interpreta, o Oblitai que é uma pessoa que tá crescendo demais, acabou de bater 2.000 inscritos, e ele fala muito e com foco praticamente ali em Ordem Paranormal, mas também narra diversas campanhas. Então muito interessante que vocês vão lá ver o canal dele. Então, nós temos aqui a armadura de Leão Menor. Ele é aquele cara que quer só falar de Athena. O foco da vida dele é proteger a Athena, se tornar um guerreiro. E ele quer ser o futuro Leão de Ouro, né? Então ele quer ser o Cavaleiro de Ouro de Leão. Mas no momento, ele é o Leão Menor. E é muito interessante porque é um dos personagens que já viram dentro da campanha, o Leão de Ouro, né? E, bom, ele vai ser bastante comentado nessa saga do santuário. Então fiquem ligados para quem quer dar uma olhada, quem entender um pouquinho mais do porquê o leão parece ser um cavaleiro mais ruim, digamos assim, né? Ele agiu negativo, queria exterminar os jogadores porque eles não cumpriram o que deveriam, quer dizer, eles não deveriam ter feito o que fizeram, que era invadir ali a floresta onde eles conseguiram as suas armaduras, enganados por um ser de Ares, né? E nós temos também aqui Heitor, que não tem canal, um amigo pessoal meu, mas que sempre gostou de cavaleiros, então não ia deixar de chamar ele. Ele veio do Cavaleiro da Fênix e eu tento respeitar, entre aspas, a lore canônica do Cavaleiros, só por uma questão de não querer fazer algo tão diferente. E dentro do Cavaleiro Zodíaco é explicado que o Cavaleiro de Fênix, Ikki, ele é a única pessoa que vestiu a armadura de Fênix. Ninguém nunca vestiu a armadura de Fênix fora ele. Então, qualquer coisa que a gente retrate o passado, a gente tem que pensar muito bem no porquê um Cavaleiro de Fênix existiu. Eu não ia bloquear a armadura de nenhum jogador, então quando o jogador escolheu, falei, beleza, sem problemas. Só que aqui não foi uma escolha da armadura. A armadura o recusou, mas ela precisava deter o Cavaleiro de Ares, né? Um dos cavaleiros do deus Ares, que foi o vilão principal ali da saga do treinamento, né? Do treinamento não, do torneio. Então no treinamento eles encontraram um Cavaleiro de Ares que estava se fingindo de um dos Cavaleiros de Atena. Ele usava a armadura de corvo, o que muita gente tem uma dúvida, por que a armadura de corvo se uniu a um Cavaleiro de Ares, não faz o mínimo sentido. Então, a armadura de Fênix, como uma reação para poder salvar, utilizou o corpo morto do Deneb, por causa que ele tinha morrido num ataque. Então ele utilizou o corpo morto dele, o ressuscitando, para que ela pudesse lutar contra esse Cavaleiro de Ares. E agora a armadura tá devendo para ele, já que ela utilizou o corpo dele para cumprir esse dever, já que ela tirou ele do mundo dos mortos sem uma autorização, e já que ela fez tudo isso com ele, agora a armadura tem uma dívida. E por mais que ele não tenha sido escolhido, ele não é o merecedor de ter essa armadura, ela vai o proteger enquanto não pagar a sua dívida. Então agora ele é o Cavaleiro de Fênix. E nós também temos Sirius, o Cavaleiro de Lobo, né? O Sirius é uma coisa mais, bom, difícil de entender. Dentro da saga do torneio, ele entrou numa floresta e lutou contra si mesmo. E ele ganhou. Quando ele se derrotou, né, ele acabou ficando muito perto da morte. E quando ele estava prestes a morrer, a armadura de Gêmeos o salvou. E ele, bom, vestiu a armadura e ele agora foi levado para o santuário para treinar como cavaleiro. Porém, lembram que na floresta ele enfrentou ele mesmo, como eu acabei de falar? Pois bem, aquele que foi derrotado, quando ele lutou, né? Ele estava lutando contra si mesmo. Um deles perdeu, o outro ficou em pé, mas aí depois quase morreu e foi salvo por Gêmeos. Aquele que foi derrotado ainda está vivo, não era uma ilusão necessariamente. E ele estava jogado um pouco mais longe, num lago, não sabe nem como foi para lá num rio. E a armadura do lobo o escolheu. Então, no final das contas, até mesmo ele agora, quem é Sirius? E eu deixei bem óbvio pro jogador. Os dois acham que são Sirius. Se um deles não é o Sirius, aí não sabemos. Mas os dois têm todas as memórias. Deve ter toda a certeza de que ele é o Sirius. Então, tem esse problema. Agora nós temos um jogador que, tecnicamente falando, tá com dois
personagens. Mas o lobo vai ser a abordagem principal aqui no Saga do Santuário. Mas ainda temos os Sírios Gêmeos. E até o jogador tá pensando que ele possivelmente vai acabar se chamando de um outro nome. Um deles vai acabar utilizando um outro nome quando perceber essa noção de que, tipo, são dois Sírios. Então ele não vai ficar utilizando esse mesmo nome. Então, bom, são esses os personagens e... Bom, vamos nos esperar aqui, vou esperar vocês no santuário. Ah, que bom que a tela não carregou, porque eu percebi agora que ia ter algum spoiler. Mas vejo vocês hoje à noite no santuário, pra gente poder começar essa saga, iniciar essa pequena temporada. E tem muito mais pra fazer de Cavaleiros. Eu quero fazer diversas temporadas, abordar diversos locais diferentes, abordar não só Ares, mas outras coisas que vão acontecer dentro da minha saga enquanto Ares é o vilão principal, né? O Ares é o vilão principal, não vou querer ficar fazendo continuação agora, Cavaleiro Zodíaco Hades, mas lógico que a interrupção de outros deuses é bem possível que ocorra. Eu quero misturar, eu quero fazer as coisas acontecerem ao mesmo tempo. Não uma coisa certinha que você passa um por um, derrota o inimigo e vem um outro. Então, coisas surpresas vão ter. E eu gostei muito de trazer um RPG de anime pra vocês. Não é a primeira vez, eu já trouxe Dragon Ball pra vocês. Eu fiz uma campanha de Dragon Ball até que bastante extensa. Mas não tinha todo o know-how, uma experiência que eu tenho hoje em dia pra narrar uma campanha. Então, eu diria que aqui a gente dá um start inicial do que é uma campanha de RPG de anime feita por mim, pelo menos, né? Existem outros canais, como o Digi Brasil, que tá trazendo Kimetsu e vão trazer Cavaleiros. Já faz um ano que eles anunciaram, façam Cavaleiros também. Que eles vão contar também o tempo mitológico. Não sei se eles vão focar no Ares como vilão ou se vai ser a primeira guerra, né? A primeira guerra de Cavaleiros do Zodíaco contra Poseidon. Então, não sei qual vai ser o foco deles, se vai ser o início de tudo, se vai ser as pessoas sem armaduras e ganhando as primeiras armaduras que forem criadas, se vai ou não ter Cavaleiros de Ouro. No meu tem, nós acabamos de completar todos os 13 Cavaleiros de Ouro, sim, porque ainda é uma era que há Asclépios entre eles, né, o Serpentário. Então, eu tô muito animado e possivelmente vou vir com mais campanhas de animes no futuro. Kimetsu, quem sabe, ou outros animes que eu acho interessante que vocês também gostem, comentem, deem ideias. Então é isso. O que eu vou com vocês foi o Lucionador e fui.